Hoje o bate-papo é sobre ambiente de negócios, os desafios do mundo corporativo e principalmente como esses desafios se conectam com finanças, ou seja, a gente tem um mundo dos negócios que é extremamente desafiador e para falar sobre esses desafios e principalmente como dar conta, né, nesse momento, não só no momento de tantas turbulências em tantas áreas, em tantas esferas, mas também do mundo que se desenvolve a cada dia e torna o desafio pelo menos diferente, para a gente não dizer maior. Para esse bate-papo, eu tenho aqui ao meu lado Nayara Fracaroli, que é minha sócia, gestora de operações da Fabri Consultoria. Tenho o Leandro Fabri, também meu sócio e irmão para esse bate-papo. E Cibele Pantoja Delasta, gestora financeira de uma multinacional, onde nós iremos discutir, trazer à tona tudo que a gente vive nesse dia a dia, né, nesse ambiente de negócios. Para falar rapidamente assim da importância, né, da área financeira e como ela faz parte do dia a dia das empresas, eu quero começar com uma analogia. Hoje ter uma empresa, né, e a gente vai falar bastante sobre isso, hoje ter uma empresa no Brasil é como navegar em alto mar. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas a gente sabe que não dá para ir para alto mar com qualquer barco. Então você precisa ter um casco adequado, e esse casco adequado é a operação da empresa. Ou seja, a empresa tem que estar preparada para entregar algo que seja compatível ao que ela se propôs, ao que o mercado espera e o que a concorrência está fazendo. Então, o casco do barco é a área operacional. Você também não vai para o alto mar com qualquer motor. O motor é a área comercial, é o que põe para frente. Sem dúvida, essas duas áreas são as áreas, como que a gente vai dizer, que vai determinar receita, custo. No entanto, tem uma área de suporte, que é a área financeira, que é o GPS desse barco e os equipamentos de segurança. E a gente sabe, né, que os desastres em alto mar não é porque houve uma pane apenas mecânica, e sim porque se falhou de forma consecutiva, ou seja, várias falhas de segurança. Então a área financeira é isso que representa, então fica aí porque tem muito bate-papo legal sobre números, desafios e sobre tudo isso. Então vamos começar, vou começar aqui com o Leandro, né, falando desse. Então traduza para a gente, né, como que você enxerga esse alto mar, ou seja, o que o Brasil oferece de desafio para uma empresa. Bom, aproveitando a analogia do alto mar, eu costumo falar que finanças não é uma ilha isolada, né? Ela tem que estar interligada com todas as áreas da empresa, né? E às vezes o desafio dentro de uma empresa é você se comunicar com os setores, porque a finanças é onde você determina dados, informações para diretrizes comerciais, diretrizes de produção, compras, contabilidade. Então eu falo que um dos desafios, né, que a gente encontra dentro das empresas, às vezes é a desconexão da área financeira com as demais. E dentro desse cenário, né, que a gente tem hoje aí de taxa de juros, extrema concorrência, tecnologia que hoje você está com uma tecnologia, amanhã já está defasado, né? A gente viveu algo dentro do nosso escritório, né, dentro da nossa solução. Então, assim, a gente tem que estar disposto a mudar a todo tempo. Então, acho que esses são os principais desafios, sem falar nos desafios macroeconômicos, que acho que todo mundo já está cansado de ouvir, né? E quando o Leandro fala sobre esse ambiente, né, quer dizer que, claro que a responsabilidade pelos números é do gestor financeiro ou é do CFO da empresa, do diretor financeiro, quem é da área, mas que o gestor comercial ele tem que ter, no mínimo, uma visão econômica e financeira, ou seja, entender os impactos do dia a dia dele, de cada decisão que ele toma nos resultados e no caixa, né? O gestor comercial. Assim como o cara que é da produção ou é da compra no comércio também tem que ter essa visão dos números, visão de resultado e de caixa também, né? Porque tudo aquilo que traz lucro, mas não traz caixa, pode ser inviável no aspecto financeiro e acaba tornando, né, o cenário
desafiador em outra área, né, não de lucro, mas na área de caixa, que pode pôr fim ao negócio. E é o cabo de guerra, né? Finanças com comercial. Comercial precisa vender, precisa de condições, prazos, desconto, e aí entra finanças para dosar isso, entender qual o limite, porque além de refletir no resultado, reflete no caixa, e é um reflexo oculto ali, né? Que não fica explícito para todo mundo. Então, é a importância de ter, né, os dados na mão para poder enxergar de forma clara. Esse cabo de guerra, né, Nayara? Bom, pode falar. É o que eu ia comentar, né? Então, finanças é um direcionador para todas as áreas, né? E quase sempre tem essa percepção do conflito, né? Entre área comercial, marketing, compras. Parece que finanças... É um patinho feio. Exatamente. Está travando ali a empresa de crescer. Quando, na verdade, vai justamente dar um crescimento sustentável ao negócio. Então, as outras áreas deveriam buscar na área financeira as respostas para crescer ainda mais rápido, de forma ainda mais segura. E você que é empresário gestor, você já entendeu por que esse, como é que chama, cabo de guerra, né? Por que esse cabo de guerra acontece? A gente tem na empresa o comprador, ele está comprando para quem produz. O cara que produz está produzindo para quem vende, né? O cara que vende está pensando no cliente. Ou seja, no final das contas, está todo mundo de forma direta ou indireta alinhado com o cliente. E o financeiro é o cara que vai dizer, a margem está baixa, essa venda não tem margem de contribuição, o prazo está muito dilatado, vai afetar o caixa. O financeiro é o que está pensando exclusivamente na empresa, né? Então, esse cara sou eu. Né? Ou seja, esse cara é a gente que está lá colocando limites, né? Então esse é um ponto. E empresário, em geral, não gosta de limites. Se ele gostasse de limite, ele estaria trabalhando para alguém. Começa aí uma parte do conflito, mas que com o tempo, na hora que o empresário entende esses números, né, a importância dos números, ele acaba criando até uma dependência, ou seja, ele, né, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que um dos motivos que os empresários postergam uma ajuda, né, na área financeira, contratar um profissional, é justamente admitir, né, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de limites e de direcionamento. Né? Quantos clientes nossos que a gente conversa e fala, poxa, deveria ter começado antes, se eu tivesse começado 1, 2 anos atrás, eu já estaria diferente hoje. Então acho que tem um pouco a ver com isso. Né? Aqui a gente está falando, não estamos falando de consultoria, não estamos falando da fábrica, estamos falando de finanças, da importância que isso representa, né? Recentemente, um cliente numa reunião, ele trouxe que finanças, ou seja, que essa metodologia de olhar para os números representa um divisor de águas na empresa. Eu falei, a gente precisa gravar sobre isso, né? Então a gente até pode acompanhar nas nossas mídias sociais que vai sair um bate-papo com esse cliente falando disso. E por que desse divisor de águas? Porque justamente trazer essa clareza que a empresa não tinha. E era uma empresa extremamente organizada, com números, com uma contabilidade interna, ou seja, num cenário organizacional muito acima da maioria, e mesmo assim não conseguia conectar todos aqueles números de uma maneira que desse condições de enxergar o que estava acontecendo e, mais do que isso, melhorar o resultado. Né? A gente convive com empresas que buscam um trabalho de gestão financeira que muitas vezes não compreende, não tem os dados principais ali para tomada de decisões, mas ao mesmo tempo a gente vê em grandes empresas, né, que já tem uma capacidade de ter as informações, ainda com dificuldade de analisar esses números. Eu não sei como que é para a Cibele, né, nessa experiência, se muda um pouco ou se ainda tem esse certo preconceito com a área financeira, ou se numa grande empresa as coisas já fluem um pouco melhor. Como que seria num cenário de uma multinacional? Eu acho que vocês falaram sobre uma perspectiva, né, a questão de ter a área financeira como uma ferramenta mesmo ali para apoiar a empresa no crescimento, na tomada de decisão, mas também é muito importante a gente pensar na parte do controle, né? Então, assim, né, dentro das empresas, além toda essa questão estratégica das finanças para fins de resultado, ter a importância do controle nas empresas também sobre, uma vez que o dinheiro está dentro da empresa, como que eu vou cuidar desse dinheiro, como que eu vou administrar. E numa empresa maior,
sim, existe, né, uma preocupação, acho que as pessoas estão envolvidas com isso de uma forma diferente, até pelo que a gente converso bastante com o Adriano sobre isso, as empresas menores, então às vezes eu falo para ele, precisa ter uma pessoa para conferir, uma pessoa para um confere, o outro implanta, o outro aprova, e ele fala, mas a empresa pequena não tem, não dá, Né? não tem essa estrutura, então numa empresa grande, numa multinacional, por exemplo, existe uma forma diferente, pelo que eu acompanho, de tratar as finanças, né? É um pouco mais conectado do que vocês estão colocando aqui, né? Existe sim essa preocupação, existe uma forma de enxergar finanças diferente, né? De ter esse cuidado maior, mas ainda assim é desafiador. Ainda assim, a finanças é o patinho feio ali de tudo isso que vocês falaram. O vendas é a menina dos olhos, mas assim, eu costumo comparar com a gente também, né? A gente trabalha, tem nossa renda, tem nosso salário, mas se a gente, independente de quanto a gente ganha, se a gente não souber administrar o nosso dinheiro, a gente não vai ter dinheiro ali, o mínimo para pagar as nossas contas, né? Então, acho que isso... O que a Cibele traz para a gente é que esses desafios, né, eles também acontecem numa grande empresa, ou seja, se você tira o olho do caixa, se você não tem toda a empresa, né, conectada com os números, as dificuldades independem do tamanho, né? A gente vê muita experiência de empresas que crescem, faturam, aumentam o faturamento e aumenta o nível de problema, né, Nayara? Eu até ia falar isso, a gente tem um perfil de cliente que costuma crescer com a gente, né? A gente acompanhando, que dobra, triplica, quadriplica o tamanho, só que ele vem de uma cultura de pequena empresa, né? Então, uma multinacional, ela já tem toda uma estrutura. Agora, uma empresa que é pequena e depois de 5 anos se torna média ou grande, ela não tem essa cultura, ela não tem esse preparo. E aí vai ficando atropelado, né? Às vezes sem processo que acompanhe o crescimento sustentável da empresa. E tem sempre dois cenários, né? Daquela empresa que às vezes tem alguma dificuldade financeira, mas aquela empresa também que está crescendo, está bem até financeiramente, tem, né, um desafio ou outro com caixa, mas justamente quer controlar as coisas, quer entender os números, porque já não tem o controle, né? Já não sabe o que acontece em cada setor, porque a empresa cresceu. Então são os bons problemas a serem resolvidos, né? Implantar uma nova organização que permita olhar os dados, né, e tomar decisões para continuar crescendo. Já não tem mais os números na cabeça, né? E esses dados precisam ser confiáveis, né? Não basta ali, eu tenho a informação, mas é confiável? Essa informação, ela está conciliada, alguém conferiu, alguém tem essa importância, né, de ter a informação confiável. E não apenas, eu faço, eu registro, mas alguém conferiu, alguém conciliou. Às vezes é melhor você tomar decisão baseada no feeling do que em cima de uma informação errada, porque a certeza de você decidir algo errado é quase 100%, né? Tem a informação errada aqui, vou tomar uma decisão errada lá na ponta. E é interessante, né, que o empresário ele sempre tem o olhar para o faturamento, e aquele empresário que já tem uma consciência maior, como a gente está dizendo, ele tem já um olhar para o lucro, mas alguém que é gestor financeiro de uma multinacional traz sempre o olhar de segurança, né? Ela falou confiável, aí tem dois olhares para isso, né? Eu queria explorar com as duas aqui, porque ela sempre pensa em segurança. A gente fala muito, né, sobre isso e trago a realidade de pequena empresa, ela traz a visão de uma grande empresa, né? E por que a gente até conversa muito para quem está perguntando sobre isso, né? No caso da aliança que ela está usando ali, na aliança dela está escrito o meu nome, por isso que a gente conversa bastante, e na minha aliança está escrito o nome dela. Então, tem até um amigo aqui perguntando, curiosidade, na sua casa, o que vocês conversam sobre o quê? Vocês conversam sobre finanças? Né? Porque a gente vive isso o tempo todo. E acaba às vezes trazendo, né, para a hora do jantar uma discussão sobre essa. Então o olhar sempre da Cibele é muito de segurança, tá? É confiável, claro, no sentido de dos números serem precisos para fazer análise, mas um olhar de segurança é que o empresário ele se preocupa pouco ainda com isso, né? O cara está antenado no caixa, o mais consciente no lucro, o que tem uma consciência um pouco mais ampliada já tem uma visão financeira, mas pensando em segurança, né? Será que o meu processo é confiável? Porque às vezes o cara está preocupado com a conta do café
e está passando lá um caminhão de dinheiro em termos de desvios, em termos de práticas ruins, em termos de ineficiência, de falta de investimento. A gente tem um cliente aqui que a gente atende junto, que você entra na empresa, você vê que ficou muito tempo sem investimento. Isso é perder dinheiro, né? Então, tem esse olhar de segurança. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, que depois eu quero falar dessa confiabilidade aí como uma matéria-prima para fazer a análise dos clientes. Eu costumo dizer assim, se hoje uma empresa de auditoria entrasse na sua empresa, ela estaria preparada? Ou se o gerente do seu banco te pedisse as informações para te conceder um crédito, você teria essas informações para passar? O seu banco iria confiar nesses números que você está fornecendo? Uma valuation, por exemplo, né? A empresa que ela é auditada, isso impacta no valor da empresa? Vou até deixar essa para o Leandro responder, porque ele está envolvido num projeto de venda, né, de uma rede de empresas. A gente fez a valuation e a gente teve problema nesse sentido, né, mas vou passar a palavra aí para o Leandro falar, que ele conhece a realidade muito mais de dentro. E detalhe, essa empresa ela tem os dados extremamente controlados, organizados, né? E ela está passando por uma auditoria em relação, só que não é dados auditados, né? Ela não tem porte para isso. Então é um faturamento aí que não requer, né? A composição societária não requer auditoria, mas com a auditoria da venda a gente percebeu que mesmo sendo organizado, mesmo tendo tudo, falta muita coisa. Falta muita coisa porque eles entram no detalhe, entram em alguns processos, cruzam informações, às vezes você tem um relatório no sistema que não bate com aquele, aí a hora que você vai ver é porque faltou um processo, faltou uma conciliação, então é um desafio a gente, né, dentro desse universo da pequena e média, quando vem, né, uma grande auditoria, a gente aprende muito, né? Principalmente entender onde estão as lacunas aí. Uma coisa, né, o investidor ele só vai comprar a empresa quando ele tiver certeza daquelas informações, né? Como isso vale para o empresário também, como que toma a decisão sem ter certeza sobre o resultado das ações, né? Então tem que ser usado como exemplo, né, esse pensamento dos grandes investidores. E a questão é essa, né, que a Cibele colocou, e isso serve para toda a empresa, né, para todo o negócio, inclusive para os nossos também, a gente ter uma empresa auditável. Porque se você tem uma empresa auditável, você tem a matéria-prima que todos precisam para fazer uma valuation, para uma decisão de compra ou de venda de empresa, assim como a análise dos números, né? E aí, Nayara, você que atua muito forte nessa questão dos processos, né? O empresário, ele quer os números, ele quer os demonstrativos, quer os indicadores, mas, em geral, ele valoriza, ele olha muito pouco para o processo, né? E, consequentemente, se o processo está bugado, a gente vai ter problema nas informações. Então, informações imprecisas, fala um pouco para a gente, né, sobre isso. O empresário, ele quer o resultado, né? Ele quer entender o que está acontecendo com a empresa, mas até chegar lá, né, eu preciso implantar processos que permita gerar essas informações de forma confiável. Claro que no ambiente de uma pequena e média empresa, nem sempre vai ser possível todos os controles que fazem parte, até mesmo existem limitações dentro do software, do ERP, limitações de pessoas. Então, existe um trabalho de mapear a empresa, verificar as possibilidades, encontrar quais são os riscos, as vulnerabilidades, e depois debater isso junto com o empresário. Olha, esses são os riscos aqui, né? Então, o que a gente tem que resolver meio que imediatamente para conseguir ter as informações de forma confiável, né? E o que nós vamos deixar para um segundo momento, para um plano de ação lá na frente, né? Quais são as formas de mitigar esses riscos, né? A gente tem que mapear, entender quais são os riscos e mapear ali de forma que a gente consiga estancar os principais e ver que ferramenta que a gente tem, limitação de pessoas, eu tenho uma pessoa para conferir, então que tipo de procedimento que eu vou implantar para que essa pessoa confira e que o resultado final seja mais confiável, né? E esse ponto, né, de conferência é uma coisa muito pouco praticável nas empresas, né, em geral. Aliás, grande parte dos erros que a gente tem em todos os lugares é por falta de conferência, né? O aluno erra na prova porque não conferiu.
Às vezes o sinal é invertido. O cara erra num trabalho de valuation porque não conferiu. Então, a falta de conferência é um dos princípios que se falha muito, é um princípio de qualidade, né? Tem até um exemplo que você usa que não é muito bonito, né, de falar, mas até no banheiro a gente faz e confere, né? E aí na empresa não E quando confere. está na empresa, um procedimento importante a gente não confere. Mas tem a questão das pessoas, de estrutura, ou seja, a pequena empresa, né, principalmente a pequena, ela não tem uma estrutura de pessoas, e mesmo de software, tecnológica, para fazer a devida conferência. Mas existe um ponto que é cultural, né? Você vai ver que... E do que eu estou falando? Você vai pegar empresas que deixam de ser pequenas, se tornam empresas grandes, mas nessa estrutura de gestão amadora, e a gente já trombou com essas situações, que eles também não conferem. Lá não falta pessoas. No financeiro tem 5 pessoas, na contabilidade tem 7. Então, é uma questão cultural, porque uma pessoa ela pode não conseguir conferir tudo, mas ela pode ter a cultura de conferência, né? E às vezes dá essa sensação, nossa, são muitos processos, minha empresa não vai chegar lá. Não, existe algo que é essencial que toda empresa tem que fazer, da pequena a grande, e que se eu tiver um colaborador ali naquele setor, eu preciso implantar, porque o que vai deixar o processo exigindo mais pessoas? Um fluxo maior de informações, né? Então, uma pequena empresa tem que ter processos e conferências igual de uma grande empresa, vai conferir uma quantidade de informações menor. É possível, né, que um colaborador dê conta, né, desses processos. Um exemplo assim muito gritante é da conciliação. Muitas empresas negligenciam a conciliação. E é ali que você tem, né, que você vai enxergar o que está acontecendo com os seus números, né? Se você não tiver a conciliação, eu acho que é o mínimo. E muitas empresas deixam isso lá, se der tempo eu concilio, eu vou lançar, se der tempo eu vou ver se está batendo. Mas assim... E a gente valida isso, né? No dia a dia, acho que é uma das maiores negligências que as empresas... Que aí vai dar problema lá no resultado, quando você vai fechar um balanço, não vai bater... Se você concilia, você tem... pelo menos a informação lançada, né? Pode estar guardado na caixa errada, mas está guardado numa caixinha. Se você não concilia, você vai ter, quando eu digo assim, pode ter um erro de lançamento de conta, mas está lá conciliado, né? E isso, sem dúvida, é uma das maiores falhas da pequena empresa, né? Ou seja, quanto tempo, traz a sua experiência aí para inspirar as pequenas empresas, né? Quanto tempo você pode ficar sem conciliar, sem fazer a conciliação financeira, bancária? Eu diria que é diário. O que eu paguei, o que eu recebi ontem, eu tenho que conciliar hoje. Assim, não, se eu for deixando, isso vai virando uma bola de neve, eu não vou conseguir. Vai dar mais trabalho, vai dar mais problema e vai ter que fazer. Uma hora vai ter que fazer. Então, por que adiar, né? Por que a gente vai adiar isso? Eu acho que as empresas, elas se preocupam muito em vender, receber, colocar o dinheiro para dentro, ok. E a parte do pagamento, que é a minha parte específica, assim, eu vivo a parte de pagamentos. Eu acho que isso é deixado muito de lado, né? Deixando para depois. Então, também tem que ter essa preocupação. Tudo que eu paguei foi compensado, foi conferido, eu paguei, está correto. Então, isso tem que ser diário, não dá para adiar, não dá para fazer na semana que vem, no mês que vem. Porque você pode jogar todo um esforço por água abaixo, né? Então se preocupa tanto com a receita, gera uma demanda, tem uma capacidade de mercado de atingir vários clientes, mas depois negligencia os gastos. Exato. Então todo o esforço para obter aquela receita... Agora, você colocou agora há pouco aqui para a gente, né, que às vezes não dá para fazer tudo da forma perfeita, né, mas tem aquilo, né, aquele ditado, né, melhor o feito do que o perfeito. A gente tem que começar, e você trouxe que tem alguns processos que são fundamentais. Então, fala pra gente, pro empresário, ou seja, olha, esse é o mínimo que você tem que fazer, né? Depois, em cima disso, eu vou trazer pro Leandro também trazer uma discussão, porque o empresário de uma pequena empresa, ele também não quer olhar para 30 indicadores, né? Ele não quer analisar, ele não tem nem perfil para debruçar sobre os números. E depois vou trazer uma visão e uma consciência sobre isso, mas eu queria que a Nayara trouxesse para a gente, olha, é no mínimo isso, e depois o Leandro em termos de análise, ou seja, quando o Leandro senta com um cliente para analisar, ou seja, qual que é o mínimo também, para a gente mostrar para você que é possível, que é uma realidade totalmente factível, né, para uma pequena empresa.
Vamos lá. Precisa registrar as informações. Os fatos que acontecem dentro da empresa, uma entrada, uma saída, precisa ser registrado. E a sugestão é dentro de um software. Existem empresas que fazem o gerenciamento através de planilha, mas existe uma limitação ali até de banco de dados. Então, ter um software e registrar esses fatos. Como que eu vou registrar esses fatos? Não é de qualquer jeito, eu preciso organizar. Então, eu preciso trabalhar um plano de contas para registrar esses fatos. E aí, eu preciso passar pelos processos que envolve os acontecimentos desses fatos. Então, um faturamento, olha, é assim que se registra, um contas a receber, uma compra. Eu organizo a forma que eu vou chamar cada entrada e saída de recurso no plano de contas, registro isso na linha do tempo, e de forma que eu consiga depois analisar esses dados. Porque no final das contas, o que o empresário precisa ter? Um DRE, um balanço e um fluxo de caixa, esses 3 demonstrativos. É o mesmo registro que vai gerar essas 3 informações. Então é só registrar esses fatos dentro da linha de tempo em que os acontecimentos ocorrem dentro da empresa. E isso parece, né, algo óbvio que ela está trazendo, registrar os fatos, mas a gente chega em empresa que não sabe quanto fatura, ou que tem 3 informações sobre o mesmo faturamento. E para a gente entender que, claro, não é tão simplista assim, mas o que ela está falando? De registrar receita, impostos, custos, despesas, contas a pagar, contas a receber, estoque e ter um inventário, levantamento da estrutura da empresa. Então, no final das contas, o que faltou aí, Nayara? São Própria conciliação, né? E a conciliação que a Cibele trouxe que é um como fato, fundamental. é a validação daquele fato. É a finalização ali do Exatamente, processo, né? Então a gente tem um processo de faturamento ao contas a receber. Existe um processo de talvez um pedido para o cliente. Onde esse pedido ficaria registrado? Orçamento? Onde isso ficaria registrado? Montei um contrato? Onde que eu registro isso? O cliente aprovou? Lanço dentro do sistema, faço o faturamento, gero contas a receber, recebi, baixo. Então acompanhando exatamente essa linha de tempo e ir organizando isso dentro de um banco de dados, que é um sistema para que eu possa depois gerar essas informações. E trazendo aí para a questão da análise, esses são um dos maiores desafios. Geralmente quem faz a leitura, né, é o diretor ou o dono, o sócio, e ele não entende do processo. E aí ele quer ter a leitura dos dados confiáveis e de forma rápida, né? Só que ao invés dele priorizar dentro da empresa esses processos básicos para que a gente consiga ter as informações, ele só quer saber o finalmente, né? Só que para chegar no finalmente precisa de todo esse processo confiável. E é onde, né, se o empresário não debruçar e pelo menos acompanhar, né, o que está sendo feito, a gente fica patinando em ter dados confiáveis para analisar, né, porque não tem essa prioridade dentro da empresa. Quando não, o próprio empresário burla o processo, né? Eu ia falar isso. Isso é o pior, o que é mais perigoso. Faz uma retirada diferente, fora do critério. Posso contar um caso? Um cliente nosso não batia balanço, né? 300 mil de diferença, eu lembro até hoje. Aí conferimos conta a conta, receber, pagar umas 3 vezes. E aí eu insistia para ele, não tá batendo, não tinha mais aonde investigar. Aí uma das sócias, que é mais de idade, né, falou, nossa, tem 300 mil no cofre. Eu falei, tá bom, a gente tá aqui 3 horas, né? Ela entrou na reunião, tava eu discutindo com o financeiro, né? E de repente, simplesmente, ela tirou um dinheiro que não avisou para o financeiro e estava ali a diferença. E virou uma piada, né? Porque... E aí que entra o princípio básico da auditoria, que é o quê? Mapear os processos, escrever, desenhar o processo e seguir o processo. Então, se tivesse registrado que no caixa dinheiro eu posso ter até 10 mil reais, ela não ia ter 300 mil lá no cofre. Não, envolve outros riscos. Nesse caso, não tinha nem conciliação. Entendi. Porque senão você já pegaria. pegaria. Realmente, né?
Você monta os processos, se você não deixar formalizado, Exato. os colaboradores mudam, né? Alguém vai ficar doente, alguém vai sair de férias. Exato. Se o colaborador não tá, tem outra pessoa fazendo, ele tem que saber o que tem que ser feito, independente de quem tá ali, né? Então, tem que ser uma engrenagem. Tem que ser seguro, independente das pessoas. Por exemplo, a empresa é da Nayara, é a Nayara que faz, tá tudo certo, a Nayara é de confiança, a empresa é dela. Não, e se a Nayara não estiver amanhã? Quem vai fazer? Tem que ter o mesmo nível de... A gente sempre fala em segurança do processo e não das pessoas. Porque existe o risco de desvio, mas existe o risco da ineficiência. Então se gasta ali sem entender como que isso impacta na empresa. E um complemento sobre isso, né? Eu sempre acabo reforçando a importância da auditoria. Eu não estou falando daquela auditoria seguindo normas contábeis, auditoria independente, eu não estou falando disso. Auditoria de processo, ou seja, você implantou, capacitou, tá todo mundo preparado, tá todo mundo fazendo. Você virou as costas, né? Tem alguém burlando o processo, às vezes até por um bom motivo. Então, se você não confere de tempos em tempos aquilo que se propôs a fazer, você vai virar as costas, não vai ser feito. Então, o Leandro citou um caso, eu já vi um caso de um financeiro criar um atalho para deixar um caixinha, fazer pequenos lançamentos. Aquilo começou com R$2.000 num faturamento de 500 mil. E chegou um momento que ela estava movimentando por ali R$20.000 num faturamento de 1 milhão. Perceba que a proporção mudou muito, ou seja, porque virou uma válvula de escape que poderia ser perigosa. Tem um empresário que coloca uma gordura no custo para forçar uma margem maior. O próprio empresário burlou o sistema. É assim que começa, porque nenhuma fraude, nenhum desvio começa grande. Começa assim, no pequeno, né? Começa no pequeno. Então, por isso que processos mais auditoria. E como que você faz a auditoria? É um tempo que você vai investir do teu dia para verificar se as coisas estão acontecendo. Mais um exemplo que eu lembrei em relação a esse assunto. Eram 2 irmãos sócios da empresa, e um era do comercial e o outro era mais gestor ali da produção. E o gestor da produção, que acompanhava mais o financeiro, na hora de parametrizar a precificação, ele queria colocar lá 3 pontos percentuais em um dos campinhos ali para o outro irmão que é do comercial, mas eu não podia falar para o irmão dele que era a gordura, porque tem o setor comercial, é um setor muito competitivo, margens muito pequenas, e aí se trabalhava com essa burlando de um sócio para o outro, com boa intenção. Com a boa intenção, mas se não enxergava o limite da margem de contribuição até onde poderia ir, o comercial ficava às cegas, né, nesse sentido, porque tinha esse... Um ponto, né, até importante dentro desse papel, o Leandro trouxe agora há pouco a importância do dono acompanhar, e sem dúvida o dono tem que ter esse papel, porque eu vejo muito empresário de pequena empresa querendo fazer o papel de CEO. O CEO, ele define a estratégia, ele olha o macro, ele acompanha, mas numa pequena empresa ele tem que fazer o papel de CEO e de diretor ao mesmo tempo, e até que as coisas virem culturais dentro da empresa, né, o empresário ele tem que não só patrocinar financeiramente esse processo, mas psicologicamente, ou seja, moralmente, estrategicamente tudo isso, porque senão as coisas não acontecem num cenário de pequena empresa enquanto não vira cultural, não é isso? Porque a cultura vem do próprio empresário, né? Então, ele tem que ser também o exemplo, um grande exemplo do seguidor ali dos processos, né? Para que a própria equipe possa se inspirar e possa, né, entre os setores, se organizando para que a empresa consiga controlar os dados. Porque a partir do momento, né, que ele adotou o controle, isso vale mais do que qualquer discurso, né? Porque a prática está vindo dele. E aí isso fica meio desconectado para quem é de uma empresa maior, porque aí o cara já tem um papel diferente, né? O CEO de uma empresa maior, ele de fato ele vai olhar para aqueles números, para os resultados finais e vai entender o que aconteceu de forma macro, e quem tem que explicar o micro é o cara, o diretor da área. Numa pequena empresa, é ele que tem que ter essa, né, até a nossa, quando a gente faz uma reunião de análise financeira com alguém
de média empresa, de uma empresa de porte maior, é um olhar para os números, né? E quando a gente faz com pequena empresa, é um olhar mais analítico, ou seja, porque ele está fazendo dois papéis, ele está fazendo papel de diretor, está fazendo papel de gestor, quando não de coordenador. Então, é isso. E a análise financeira, querendo ou não, é uma conferência também das ações, né? O que eu decidi ali na empresa e como que isso refletiu ali sobre os números, né? E a gente percebe ali, na nossa experiência com as empresas que a gente atende, que isso vai acontecendo naturalmente. O empresário, ele vai entendendo o que está acontecendo com a empresa através da análise financeira, e aí ele vai compreender a importância dos processos e dos controles. Então, naturalmente, isso vai virando cultural, porque a partir disso ele entende que ele não consegue tomar uma decisão sem entender como é que estão os números da empresa. Então, vira realmente um direcionador. E é por isso que a tendência é que a empresa consiga resultados melhores, uma saúde financeira e crescer ali de forma sustentável o negócio. E quando a gente fala da área financeira, a gente tem que ter demonstrativos e indicadores que dê condições do empresário a ter múltiplas visões do negócio, né? Ou seja, dividir isso em 3 caixinhas: performance, viabilidade e dinâmica de caixa, dinâmica financeira. Traz isso para a prática aí, Leandro, ou seja, fala o que precisa ter minimamente dentro de cada caixinha para aquele empresário que não gosta de números, que é a maioria deles, né? A maioria deles está focado na venda, está focado na entrega. Então, o que tem que ter minimamente dentro de cada caixinha dessa? Bom, quando a gente fala de performance, é olhar para o demonstrativo de resultado do exercício, né? Onde a gente vê ali a operação, venda, custo, margens, margem bruta, margem líquida, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Então, acho que isso está relacionado à performance. Performance é operação DRE. Quando a gente fala de saúde financeira, é olhar para a estrutura de investimentos e quem está financiando esses investimentos, capital próprio, de terceiro, quanto está custando, e aí já isso reflete no caixa, da maneira como isso está sendo pago, né, a dívida, se isso cabe no fluxo, porque toda empresa precisa de capital, né, seja próprio ou de terceiros. Então, o terceiro você tem um prazo para pagar, e ali tem que caber no teu fluxo. Então, quando a gente fala de saúde financeira, ela também se junta com o fluxo de caixa, né, porque a gente tem que entender não somente se está sendo financiado da maneira correta, da maneira... Não é só endividamento, né? Não é só endividamento, né? Assim, taxa de juros otimizada. O que adianta você ter uma taxa de juros baixa se a PMT, a parcela, não cabe no fluxo de caixa? Às vezes eu estou numa reunião que eu sugiro para o empresário trocar um financiamento de uma taxa menor por uma taxa maior. Por quê? De repente faltava 18 parcelas no valor X e ele vai alongar para 120 meses, além de diminuir a PMT, vai diminuir os juros mensal, porque os juros vai sendo computado mês a mês. Então, se você não tiver essa visão, você vai tomar uma decisão ali só pela taxa de juros. Então, acho que esses são alguns pontos. E só para complementar, geralmente eu falo que são 3 visões dentro da empresa, e você falou do empresário, que às vezes o empresário tem um papel, tem outro na empresa, e alguns clientes eu divido em 3. É uma apresentação para o operacional, que são os gestores, os líderes, uma apresentação para os empresários, que tem um papel de olhar um pouco mais estratégico, mais decisões mais estratégicas, e do investidor, que às vezes não quer saber de nada, ele só quer saber retorno do dinheiro, está gerando valor à empresa, tem perpetuidade, longo prazo, então assim... E essa é a terceira caixinha da viabilidade, ou seja, né? Da viabilidade, exatamente. Esse é o olhar da viabilidade. E nessa experiência, né, quando a gente traz essa visão financeira para a equipe, né, de uma forma geral, para gestores, para a direção em geral, o que isso muda? Eu vou falar já sobre os resultados, vou traduzir isso em termos de resultados, ou seja, o que a nossa carteira madura de clientes vem conseguindo de desempenho, mas o que muda efetivamente que interfere diretamente no resultado? Não consegui entender a sua linha de raciocínio. Ou seja, quando você traz a equipe, né, para participar das reuniões,
Qual é a mudança, né? A grande ou as mudanças por trás disso? Bom, primeiro que você tem mais cabeças pensantes, líderes de setores, né? E aí você, a hora que você está apresentando um DRE, cada um está olhando para a tua caixinha e já pensando em possíveis melhorias. Então eu acho que quando você envolve a equipe operacional, quando eu falo operacional, né, nível de líder, você consegue trazer ideias e sugestões de melhorias, né, que às vezes o gestor, né, num nível hierárquico maior, ele não tem a visão do processo e do operacional lá de baixo. Então, eu acho que isso traz uma riqueza. Tem empresário que não gosta de dividir os números com gestores líderes, tem outros que já abrem todos os números. Por quê? Porque justamente o resultado é mais efetivo quando você traz a equipe e os líderes para discutir. Eu não vou dizer que você tem que abrir os números para o teu colaborador, né? Isso é uma escolha e eu não vou dizer que sim e nem que não. Só ver o perfil do negócio, né? Agora eu vou dizer uma coisa que a gente já mapeou. Todas as vezes que a gente implanta um programa de premiação, a gente faz essa pesquisa, entende com a equipe. Os colaboradores têm uma visão do lucro muito maior do que de fato é o real da empresa. Ou seja, se você perguntar para o cara que trabalha lá na tua empresa qual que é o percentual de lucro, ele vai dizer, num segmento que às vezes não passa de 5%, que às vezes não se consegue 4%, ele vai dizer que é 30% de lucro líquido. Depende. Se tiver no contas a pagar, ele já tem uma noção do que sai do dinheiro. Do que sai do dinheiro. Já tem uma noção do que sai. Agora, em geral, as empresas acham, ou melhor, os colaboradores acham que as empresas são muito mais lucrativas do que de fato elas são. Né? Até o próprio governo tem essa visão. Né? Tanto é que a gente paga muito mais imposto do que a gente tem de lucro, né? Principalmente no regime presumido, né? Ele presume que você já tem um lucro. A carga tributária no Brasil, ela representa 1/3 da nossa receita. Não existe empresa, a gente não trombou ainda com mais de 500 grupos atendidos, uma empresa que tenha mais do que 25% de lucro líquido. Pelo contrário, 15% já é incomum, 10% é comum, e muitas é 3%, 4%, 5%. Então, é disso que eu estou falando. Então, se o próprio governo não tem essa visão de que a empresa, no final das contas, sobra isso, ou seja, às vezes você vê um discurso político dizendo, viu, o empresário tem que fazer a parte dele, o dono do supermercado tem que fazer a parte dele, baixar preço. O cara não tem a mínima noção que o dono do supermercado tem 3%, 4% de lucro líquido. Então, é isso, né? Um único erro pode consumir todo esse resultado. Uns 15% de imposto no mercado? O supermercado, é que hoje tem a ST, né? Esse imposto vem embutido, a carga tributária é 4, 5% de... No final? Não, é só sobre a receita, mas tem muito imposto embutido que daria pelo menos 10, 12% e está lucrando lá 4%, né? Então, mas não vamos entrar nessa esfera para a gente não passar raiva, deixa isso para uma outra discussão, para um outro momento. Né? Então, assim, e até puxando um gancho sobre isso, né? Eu sou economista, na área economista, e o Leandro e a Sibeli são administradores, mas eu ouço muito pouco dos nossos clientes perguntando sobre economia. E o olhar dessas empresas, ela está muito mais, né, no interno, na estratégia, nos números, e é isso que faz as empresas performar, né? Então, o recado que a gente tem que entender é que no momento que a gente tem uma pujança econômica, que são raros os momentos nas últimas décadas, né? Nesses momentos, empresas quebraram. E em momentos de dificuldade, que a nossa economia não cresceu, que a nossa economia tomou um tombo de mais de 7% em 2015, 2016, muitas empresas prosperaram. E são aquelas empresas que têm um olhar muito mais interno do que externo, ou seja, olha para o ambiente e fala, bom, o que eu preciso fazer internamente, né? Adriano, você comentou há pouco sobre a empresa olhar mais para dentro, né, não se preocupar tanto aí com o cenário externo, porque é inevitável, né, o cenário externo está acontecendo ali e ela tem que olhar para dentro o que ela pode fazer. Por que a gente tem tantos casos aí de empresas grandes abrindo RJ? É claro que quando eu coloco isso, né, a gente tem que entender que nós estamos no país com a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do planeta, ou seja, a gente é campeão em carga tributária, um dos maiores, maior taxa de juros real do planeta, que é descontando a Selic, descontando a inflação. Então esse ambiente, de fato, ele é hostil, então de fato ele é difícil, não estou dizendo que isso não deve ser considerado, e até a estratégia tem que considerar tudo isso. Agora, e claro que em RJ, né, muitas vezes a empresa, ela buscou um recurso no momento
que a Selic estava muito mais baixa, estava metade do que é hoje, porque tinha um outro governo que olhava para a economia de uma maneira diferente. Então, ela tomou a decisão lá e agora o cenário mudou. Então, tem esse fato? Tem. Mas aí eu trago duas consciências para você que tem que ser um princípio. Eu vou fazer um endividamento, se der errado, a gente até acho que conversou sobre isso outro dia. Se der errado, isso vai quebrar minha empresa? Se sim, cai fora, porque você não vai pôr uma vida toda a risco. Agora, deu errado, quebra a empresa? Não. Então, esse é o fator de decisão. Então, esse é um ponto. Tomar uma decisão dessa que se muda o cenário ou que se o investimento não dá certo, você quebra. E o outro ponto, né, com toda a franqueza, e me permitam, né, a franqueza, é um desrespeito ao número, aos números, aos indicadores, tudo isso a gente está fazendo. Porque uma empresa ela pode acabar. Agora, quebrar moendo o patrimônio é só quando você desrespeita o dinheiro e desrespeita os números. Né? A gente usa o caso da locadora lá, que sempre me foge, a Blockbuster, né? Que ela, 99, 2000, já se sabia que a empresa, que as locadoras iam acabar. Como é que vai até 2010 ou 2014, que quando foi que essa empresa não aguentou a recuperação judicial? Como é que fica 10 anos moendo o patrimônio? Então, isso é você desrespeitar, porque toda empresa, né, e a nossa empresa de consultoria, se não se reinventar, vai ter fim. Toda empresa vai acabar se não reinventar. Agora, falir, entrar numa RJ, né, como a gente acompanha às vezes alguns casos, né, de uma dívida que representa 20, 30 vezes o valor do faturamento, aí não, né? Aí é um desrespeito ao dinheiro e aos números. Eu acho que principalmente a questão da taxa de juros atual, o empresário às vezes não tem a noção, né, até o caso que a gente, né, vem acompanhando, é tão básico que ele não tem noção de que o endividamento dele tem X vezes o faturamento. E às vezes é a falta de consciência, né? Então, que tem a ver com negligenciar os números, né? Só para dar uma dica nesse sentido aí, né? Você que é empresário, o teu EBITDA, e se você não sabe o que eu estou falando, né, dá uma pesquisada, que já é uma informação você não saber, o teu EBITDA tem que ter a capacidade de pagar a dívida na metade do prazo que o banco está concedendo. Então, ou seja, se teu empréstimo é para 4 anos, você tem que ter EBITDA para pagar em 2. É isso que o banco olha e é assim que você deve olhar para a tua empresa. Adriano, eu não entendi. Não tem problema. Pesquisa e você vai entender o que eu estou dizendo, e você não saber já é uma informação importante, é algo que você tem que correr atrás aí de buscar esse tipo de conhecimento. Nayara? Eu ia comentar que grande parte dos problemas financeiros de uma empresa pode ser uma ineficiência, prejuízo, sim, mas também é por uma falta de planejamento no crescimento. Então, o empresário, ele esquece que existe um capital de giro envolvido dentro dessa operação. Então, toda vez que eu cresço, pode ser que eu precise de um recurso maior até do que o próprio faturamento que eu vou atingir. Né? E é essa falta de planejamento que muitas vezes estrangula o caixa da empresa. E já aproveitando esse assunto, tem a questão da distribuição de lucro, né? Às vezes a gente tem empresas com 2, 3 sócios, e aí um compra um sítio, os outros 2 compram um sítio. Compra uma caminhonete, acho que a gente teria pelo menos uns 5 exemplos, né, com essas características. Por quê? Porque ele está usufruindo de algo que seria para sustentar o crescimento que a empresa exige, né, em relação ao capital de giro. E não, né, ele não pensa no futuro, não tem esse planejamento, então ele acaba com um patrimônio. Aí a gente volta, né, tudo que a gente falou no começo, que a importância do dono, né, dele ter essa consciência, a importância, ele pode fazer isso, é permitido, tá no regulamento de autoridade, tá escrito, ele poderia fazer essa retirada para comprar esse sítio. A gente volta lá no princípio aqui, né, no início da nossa conversa. Perfeito. Nisso que o Leandro trouxe pra gente, tem uma pegadinha que a gente pode até trazer num próximo bate-papo, né? Tem uma pegadinha que muitas vezes o dono, ele mais consciente, com a empresa mais organizada, ele faz essa distribuição de lucro, olhando para o DRE, a empresa tem lucro, gerou lá 1 milhão de lucro, ele está distribuindo 800 mil, está dentro do lucro. Só que a empresa não tem caixa, não tem reserva de contingência, não tem segurança ou não gerou fluxo de caixa para fazer essa distribuição.
Então ele olha para a contabilidade ou para o DRE, que seja gerencial, ele tem o lucro para distribuir, mas ele não deveria fazer essa distribuição. Ou ele está crescendo em níveis elevados que está exigindo. Isso, exatamente por isso ou por outros motivos, né? Então é muito comum a gente atender empresas que semestralmente se discute distribuição de lucro e às vezes a empresa tem um resultado excepcional e é zero distribuição. Sai todo mundo cabisbaixo, mas a saúde financeira e a segurança da empresa, a perpetuidade, está preservada, ou seja, isso lá na frente a gente compensa. O dinheiro dele está crescendo, mas ele está investido dentro do negócio. E muitas vezes ele não tem essa visão de que um sacrifício temporário, ou seja, abrir mão de uma distribuição agora vai fazer com que ele distribua mais. Esses dias a gente apresentou uma proposta aí de um ex-cliente voltando para cá, que a gente falou, se ele não tivesse pago tanto de juros nesse período, ele teria uma empresa muito próspera e saudável, né? Bom, obrigado você que participou aqui desse bate-papo, né, onde a gente trouxe algumas histórias, a gente trouxe uma visão financeira, a importância da área financeira, a importância, e olhando para a área financeira, né, tanto no sentido de segurança, processos que vão gerar números confiáveis, demonstrativos, estratégia, isso é só um pouquinho do nosso universo, né, do universo financeiro. E a Fabre, para você que nos ouviu até agora, a Fabre tem como missão promover o desenvolvimento empresarial por meio da inteligência financeira. E eu vou traduzir isso para você, quando a gente fala de desenvolvimento, é fazer com que as empresas melhorem. Desenvolvimento é qualitativo. Só que isso não acontece se não tiver o quantitativo. Então ela precisa crescer com qualidade, com segurança. Essa é a nossa missão. Nós não somos uma empresa de consultoria financeira, nós somos uma empresa que implanta inteligência financeira para apoiar o empresário para melhorar resultado. O nosso propósito, sim, é fazer com que as empresas tenham mais lucro, e isso não é pecado. Já foi na Idade Média, não é mais. A gente precisa de lucro para investir, para gerar emprego, para promover a melhor forma de justiça social, que é fazer com que as pessoas tenham bons empregos. Isso só acontece se a empresa for lucrativa e próspera. Então, obrigado aí a vocês, todos pelo bate-papo, né, por trazer, no final das contas, o que a gente está trazendo é muito mais consciência do que ferramenta. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada.